Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo entrevistas e mais informações para você. E eu estou com ela, a doutora Cíntia Rios, dando dicas de beleza e saúde. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. Camila, obrigada mais uma vez aqui. Hoje a gente trazendo esse tema super interessante, né? Que é a cirurgia de mama e autoestima. Um assunto para mulherada aí, né, com certeza, doutora? Com certeza. Para saber tirar todas as dúvidas, os mitos, né? Mitos e verdades, né? Sobre aumentar e diminuir a mama. Exato. Às vezes a gente tem muito medo, ou algumas coisas que passam na televisão acabam deixando a gente um pouco confusos, né, em relação a essa cirurgia, né? Sim, com certeza. A gente tem aqui vários aspectos, não só dois. A mama é o órgão feminino que identifica, né, a mulher. Está ligada à sexualidade e à maternidade. Então, olha a importância da mama. Então, a gente tem a mama como apresentação, né? A gente tem a mama como um órgão de afetividade, de se acalentar, de colocar o filho no colo para amamentar. E para muitas mulheres isso é muito importante. E a gente tem a cirurgia plástica entrando, né, nessa seara e tendo que preservar ou melhorar tanto uma característica quanto a outra. Então, a gente tem a cirurgia para aumentar as mamas, que é a famosa cirurgia do próteses de mama, os implantes mamários. A gente vai usar essa técnica para aumentar as mamas ou para dar aquele contorno do colo que a paciente precisa, para deixar mais harmonioso. E tem a cirurgia de redução, né? A gente tem o contrário, tem as gigantomastias. São as cirurgias, as mamas que são muito grandes e desproporcionais e causam desconfortos para a paciente, tanto psicológicos quanto às vezes anatômicos também, além dos estéticos. Vamos começar falando, já que você falou sobre a redução dos seios, a gente ouve muitas informações falando sobre a cicatriz. Hoje já melhorou esse tipo de aparência? Porque as mulheres reclamam muito justamente isso, não faço porque fica uma cicatriz muito visível, muito grande. Isso já mudou com o tempo ou ainda continua tendo uma cicatriz que pode ali incomodar um pouco? Veja bem, a cicatriz faz parte do processo de cicatrização. Isso é muito pessoal. Por mais que as técnicas cirúrgicas tenham evoluído, cicatrizar é um processo íntimo. É como uma selfie, é seu. Então você cicatriza. Eu sempre falo para as minhas pacientes, olha, eu vou fazer a cicatriz fina porque eu uso um bisturi de milímetros. Como você vai fazer essa cicatriz ficar é uma outra questão. Então, a gente entra aí nas questões alimentares, que tipo de alimento você come durante o seu processo de cicatrização. Como é que está o seu metabolismo, como estão seus hormônios, quais são os fatores emocionais que te fazem alterar o teu metabolismo e essa cicatriz sofre alteração. Mas uma coisa é importante, o que tem que ficar bonito é o resultado da mama, seja para aumentar ou para diminuir. Isso tem que ficar harmonioso, simétrico. A cicatriz, ela tem um processo de 1 ano depois do procedimento realizado para maturar. E se ela tiver alguma intercorrência nesse período, é muito tranquilo corrigir. Você com o seu médico tem várias possibilidades de correção e que ela volte a ficar boa. Agora, se a paciente está pensando que trocar o que ela tem, seja para aumentar ou para diminuir, é muito menos importante do que a cicatriz, então essa paciente precisa repensar se ela quer mesmo a cirurgia. Porque cicatriz vai ter. Maiores ou menores, dependendo, claro, da técnica indicada para cada caso. Olha que interessante, né? Às vezes a gente realmente tem essa imagem de que faz aquele corte que o médico faz ali, realmente de propósito, e que aquilo vai ficar horrível, vai ficar marcado. Não. E não, depende então realmente do organismo da pessoa, como vai aceitar aquilo e os cuidados, né? Eu sempre explico dessa forma, a cicatriz é uma selfie. É sua, você faz. O médico faz, mas é sua, é você que vai evoluir. Temos algumas intercorrências? Temos, no meio do caminho pode haver, mas o processo de cicatrização é pessoal e intransferível. Isso é que é importante, cada um vai ter o seu. Bom, em relação à prótese mamária, como que ela é feita? Há diversos procedimentos, porque a gente ouve que coloca atrás do músculo, quais são assim as formas de fazer, né, esse implante? E qual é a melhor ou a mais usada atualmente? Então, assim, a técnica de aumento mamário requer a colocação de um implante, certo? Esse implante ele pode ser feito de silicone,
e coberto por silicone, ou pode ser feito de silicone recoberto por poliuretano. Então, são 2 tipos de implantes que existem. Isso a gente está falando do material químico. Aí a gente tem as formas do implante. As próteses podem ser cônicas, redondas, anatômicas, que é a famosa peirinha, né? Isso tudo vai na hora da consulta com o seu cirurgião plástico para você escolher. E como é colocado esse implante? Aí a paciente vai ter que discutir onde que ela quer essa cicatriz. Essa cicatriz pode ficar em quais posições na mama? Porque a cicatriz para o cirurgião é uma via de passagem do implante. Como é que a gente coloca? Uma vez escolhida essa cicatriz, lá dentro do tórax vai ficar aonde? Embaixo da glândula ou embaixo do músculo? O que é melhor? Então, não existe uma técnica melhor ou pior. Existe aquela técnica que é indicada para o caso da paciente. Para a gente ser assim, não entrar em tantos detalhes técnicos, mas para esclarecimento. A paciente que tem uma mama muito pequena, ou seja, a glândula mamária é fininha, é pequena, ela não tem uma cobertura para esse possível e provável aumento. Então, essa prótese pode ficar mais palpável, mais visível e pode incomodar. E ao longo do tempo pode haver até uma certa ondulação. Neste caso, existe a indicação de colocar retromuscular. A paciente tem uma mama que é um pouco mais cheinha, não tão grande, mas tem aí 2, 3, a gente examinando consegue perceber, tem 2, 3 centímetros de espessura de glândula mamária. Então ela tem uma cobertura para o implante, ele não fica tão visível, tão palpável. Nesse caso, pode ser uma boa indicação ter essa prótese retroglandular. O que é importante é, não existe um padrão, não existe uma técnica melhor ou pior, existe aquela que é indicada para o seu caso. Isso é o mais importante. Para o corpo, né? Então, se faz toda essa análise, essa consulta. Sim. E até para verificar tamanho, enfim, até o formato, sim, né? Olha que interessante. Você tem que discutir com seu cirurgião plástico qual é o melhor formato, o que cabe dentro do seu padrão estético e também do seu gosto, né? O que casa com a sua personalidade, o que você quer com essa cirurgia, quais são os seus objetivos. A partir daí, traçar um plano e planejar que tamanho eu vou querer, que modelo eu vou querer, se eu quero mais redondo, um colo mais marcado, um colo menos marcado. Isso tudo é discutido na consulta com o seu cirurgião plástico. É importante que você veja se o seu cirurgião plástico é cirurgião plástico mesmo, né? Sim, que é a primeira coisa a fazer, né? A verificar. Exatamente. Sempre busque o seu cirurgião plástico. Hoje a gente tem como pesquisar, né, a origem das coisas das pessoas. Então, o CREMESP, se for em São Paulo, o site do CRM fornece um número identificando esse profissional. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem o cadastro de todos os cirurgiões plásticos do país. Todos que estão aptos a fazer, então ele tem que estar dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é muito importante. Essa consulta tem que ser, você esgote suas dúvidas e o mais importante, só faça com aquele cirurgião que você tem empatia, que você se identifica e melhor ainda, se você souber de pessoas que já fizeram com esse profissional. Boas indicações. As indicações ainda da amiga, né? A indicação do conheço alguém que fez, são muito importantes. Hoje a gente tem um problema das mídias sociais, né? Sim. Então as mídias sociais viraram uma fonte ampla de informações e às vezes atrapalham um pouco. Então busquem com quem vocês querem fazer o procedimento. Às vezes a gente vê aquela propaganda bonita, né? Enfim, mas às vezes não é, né, tão bonito assim quando você vai lá ver. Exatamente. Então, realmente, eu acho que a indicação, procurar os registros desse médico, Sim. desse cirurgião, para verificar o que foi feito, né? Camila, a gente tem como cirurgião plástico uma formação muito ampla. Então, nós fazemos 6 anos de medicina, depois uma prova que é muito difícil, 2 anos de cirurgia geral. E depois mais outra prova, que também a concorrência é ampla, e mais 3 anos de cirurgia plástica. Ou seja, são 11 anos de formação para chegar e realizar o procedimento. Então, não pode ser de qualquer jeito e nem com qualquer um. Tem que verificar, porque a vida é a coisa mais importante e garantida na Constituição Federal, né? Você tem direito a ter a sua vida segura e resguardada. Isso é o mais importante.
Não, com certeza. E uma dúvida em relação à amamentação. Eu acho que também gera muitas dúvidas para o pessoal de casa. A pessoa, né, ali a mulher, ela fez a cirurgia. Como que vai, engravidou? Como que fica essa situação? Atrapalha? Ela vai ter menos, ela vai gerar menos, né, ali leite? Ou não atrapalha? Como que vai funcionar? As técnicas de mama, seja para aumento ou redução, são técnicas preservacionais. Então, a interferência no sistema de amamentação são mínimas ou quase nulas. Então, tecnicamente falando, a paciente pode amamentar sem problema algum. Porque você não rompe e não interrompe o fluxo da glândula mamária, mesmo que seja na redução. Porém, eu sempre devolvo a minha paciente com a seguinte pergunta: você já amamentou? Você sabe se pode amamentar? Porque a partir daquele momento, a cirurgia pode ser um fator a mais, mas não a causa principal. Então, as técnicas são preservacionais. Em tese, todas as pacientes podem amamentar. Quando isso deve acontecer? Independente da cirurgia, é sempre bom esperar 1 ano para engravidar. Então, a gente está falando de uma amamentação que vai ocorrer 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses após. Bom, até um caso que eu estava citando para você, né, aqui no nosso estúdio, nos bastidores, em relação a realmente quando se tem ali não uma deformidade, mas ali através de uma gravidez, acabou saindo do lugar ou alguma coisa assim. Pode ocorrer, por causa que aconteceu isso, a amamentação, engravidou, e como que se faz a correção dessas próteses? É possível, sim. Está muito extremamente ligado ao ganho de peso, né, no pós-operatório, seja ele imediato ou tardio. É importante que a paciente que vai fazer a cirurgia de mama tenha o controle do seu peso. Não adianta você querer fazer a cirurgia e 1 ano depois você está 10 quilos acima do seu peso. Ou ao contrário, fazer a cirurgia e perder 10 quilos. Então você vai ter uma interferência importante no tipo de mama que você tem atualmente. Então isso interfere. Então, voltando a esse caso, essa paciente fez a cirurgia, engravidou e ganhou muito peso. Então ela teve na mama a influência hormonal da gravidez, que é um órgão extremamente endocrinológico, né, no sentido, no momento da gravidez, essa mama aumenta, essa mama tem que produzir o que vai nutrir esse bebê, e aí ela teve o ganho de peso. Então foram 2 fatores. Ainda que ela só tivesse o ganho de peso, já seria um problema, interferindo no resultado. Quanto tempo depois essa paciente deve procurar, então, resolver o seu problema? Se foi após uma gestação, a gente orienta sempre 6 meses depois que parar de amamentar. Nossa. E que o peso esteja estabilizado, né, que é o importante. Se ela está acima do peso, estabilizar o peso para um peso próximo do que ela tem que estar. Nossa. E aí fazer a cirurgia. Porque fazer a cirurgia acima do peso vai levar a consequências na mama se essa paciente perder peso. Olha que interessante, não muito, sabe, né? Porque não dá para correlacionar, né? Por causa do peso que faz essa diferença. Sim. E tanto engordar quanto emagrecer. Os dois, porque a mama ela é composta de tecido glandular, que é a glândula mamária, que é quem vai amamentar, e de tecido adiposo, que é a gordura. E nós temos, de acordo com idade, peso, altura, predominância de um ou de outro. Então, se você tem uma mama mais glandular, e isso é um padrão de pacientes mais jovens, essa mama é mais densa. Ela vai ter mais problemas na gravidez. Se a gente tem um padrão de mama adiposo, ou seja, tem mais tecido adiposo, e mais para as pacientes mais acima dos 40, 45, enfim, daí em diante, essa mama é menos densa e tem mais gordura. Então, ela vai responder muito mais a esse ganho e variação de peso. Olha que interessante. Bom, uma outra dúvida em relação ao tempo, ao futuro, né? Essa paciente fez ali, então, a cirurgia, colocou a prótese, isso ao longo dos anos, 20, 30 anos após essa cirurgia, há necessidade de trocar ou não? Pergunta importantíssima. Próteses colocadas, sejam no corpo, na mama, no quadril, no joelho, no coração, são todos implantes, certo? Todos têm data de validade. Então, se você fez uma mamoplastia de aumento, colocou uma prótese na sua mama, ela tem data sim. Em média, 10 anos.
Isso vem escrito, isso é orientação. Eu pego muita paciente que falou, mas me disseram que a prótese agora é para sempre, que já existe uma prótese vitalícia. Não existe prótese vitalícia. Todas têm data de validade. Acontece que essa validade é em média 10 anos. Então, tem pacientes que trocam essa prótese até 10 anos. Tem pacientes que podem ficar mais tempo. Muito bem, como saber qual é a hora dessa troca? Se você está com a sua característica estética boa, a palpação está boa, você não sentiu nenhum endurecimento, sua mama está bonita e já tem 10 anos, procure o seu médico, o seu cirurgião nesse caso, para fazer a revisão. Como é feita? Exame físico e exames complementares. Uma ressonância magnética com contraste para visualizar como está esse implante. Um ultrassom de mama para ver como é que está. Tá tudo bem? A prótese está ótima? Você pode ficar. E aí, a partir daí, você diminui o tempo dessa revisão. Passa a fazer a cada 5 anos, mais ou menos. Tá tudo bem? Deixemos. Não tá bem? A mama já está mais endurecida. A mama já não está mais tão bonita, ou está muito dura, está incomodando, está dolorida, é hora de trocar. É simples e é fácil e é prático. Volta no seu médico, no seu cirurgião plástico, conversa com ele e aí vocês estabelecem de novo um novo planejamento para os próximos 10 anos. Tem uma pesquisa muito interessante. Toda mulher precisa fazer avaliação ginecológica e das mamas anualmente, certo? Sim. O câncer de mama é uma perseguição para as mulheres e a gente está sempre querendo chegar antes dele. Durante um período de 15 anos, tem um estudo que acompanhou mulheres que tinham próteses de mama e mulheres que não tinham próteses de mama. As mulheres que têm próteses de mama, elas vão mais buscar o acompanhamento anual do que as que não têm. Então, interessante e saudável, porque as que tiveram câncer de mama, mesmo tendo implantes, o que não significa que foi um implante, elas conseguiram detectar os seus tumores no estágio muito precoce e a chance de cura foi muito alta. As que não tinham implantes mamários retardavam seu acompanhamento e por isso os tumores eram diagnosticados numa fase mais tardia, com índice de cura muito baixo. Então, olha a importância. Exatamente. Você se cuida mais por ter, teoricamente, um implante mamário. Você acaba prestando um pouquinho mais de atenção e retornando mais vezes. Anualmente, como que é normal. Então, orientação. Se você tem implante mamário e já está com 40 anos, é importante, ou se você é mulher e já tem 40 anos, anualmente, sua mamografia. A mamografia é o exame que detecta alterações da mama. Se você tem uma prótese de mama, confirme e combine com seu cirurgião plástico, nos 10 anos, fazer a sua revisão. E anualmente a sua mamografia e se houver porventura alguma dúvida, uma ressonância magnética com contraste. Lógico que as imagens se correlacionam também com o ultrassom mamário. Se você está abaixo dos 40 anos de idade, ultrassom de mama. Que nós não fazemos, né? Dia a dia, correria, tempo, a gente acaba não prestando atenção na nossa saúde e isso vem ao longo dos anos, é cobrado, né? Cobra, a gente sempre fala aqui, né? A taxinha vai chegar uma hora. É importante que você pague esse juro bem baixinho, que você não fique gastando dinheiro, nem tempo, nem saúde com isso. Se você pode anualmente dispor de 1 ou 2 horas do seu ano, por que não? Né, para cuidar da saúde. Exatamente. E doutora, em relação à autoestima dessa mulher, que eu acho que assim é o ponto principal, né, de toda esse trabalhão todo que tem, né, para se fazer, as consultas, o pagamento, que depois vamos falar em média quanto que é o investimento, né? Mas qual é o impacto realmente na autoestima dessa mulher? O que traz de benefícios, não só ali a estética, mas por dentro mesmo, a autoestima, né? O principal, assim, o que eu acho que eu vejo dentro do consultório, o ponto-chave é a autoestima. A mulher, ela chega, tímida, cabisbaixa, meio escondida, com as roupas, né, mais fechadas, exatamente. Logo após a cirurgia, e importante o tempo de recuperação aí. Então, o resultado final da sua cirurgia vai ser de 4 a 6 meses depois de realizada.
A sua mama vai ter formato natural, bonito, do jeito que você deseja, 4 a 6 meses depois, porque a gente tem que respeitar um pós-operatório, eu vejo que muda bastante. Muda do ponto de vista de estima, as pessoas se apresentam melhor, as mulheres se sentem mais confiantes, elas gostam de mostrar mais, as amigas querem ver, mudam de vida, mudam de situação, mudam de ambiente, mudam situações que estavam ruins, né? Porque se você está gostando do que você tem, o importante é sair de você para o outro e não o contrário. Então muda demais. Eu brinco com as minhas pacientes, a cirurgia plástica é a psicoplastia. A gente faz psicoplastia. Muda bastante. É muito interessante e é pro bem. Né? O que é melhor. Assim, se aquilo é o que você deseja, se realmente te incomoda alguma coisa no seu corpo, e vai ser pro bem, né? Todo um acompanhamento do médico, todos os exames certinho, sem apresentar nenhum risco, por que não, né? Se aquilo vai trazer um benefício, uma autoestima, e muda, né? Às vezes a pessoa ela começa até a se cuidar mais, fazer mais exercícios, acaba cuidando do corpo. Né? Comer melhor, cuida mais do corpo. Traz isso para o ambiente da casa também, às vezes fala para o esposo, para o namorado, para a amiga, vamos mudar, olha como eu estou melhor. É muito interessante. A pessoa vive melhor. Por que não? A ressalva procure o seu médico, certifique-se do seu médico, veja como ele cuida das pacientes, como é que é o pós-operatório. É importante ter o acompanhamento no pós-operatório e é importante saber que o pós-operatório é longo. Então você tem que estar com alguém que você goste e confie. Porque você vai estar aí pelo menos 6 meses com consultas regulares para ir acompanhando o pós-operatório. E assim, para encerrar, que eu acho que é uma dúvida mesmo o pessoal de casa, minha, em relação a valores, assim, não precisa passar exatamente, mas o que de investimento se tem para se realizar, o que depois também, não só a cirurgia, mas o que depois é feito para cuidar o pós-operatório, qual é essa bagagem que o paciente ele carrega antes, durante e depois? Aí a gente vai falar dos custos emocionais, né? Da escolha ideal do profissional que vai te acompanhar, do hospital, gente, é um procedimento hospitalar. Tem que ser feito em ambiente hospitalar. No hospital, olha que interessante. Exatamente. Não em nenhuma clínica, é no hospital. É um procedimento cirúrgico hospitalar. Requer a equipe, são 2 cirurgiões, tem a equipe que está na sala, a enfermagem que está na sala, tem o anestesista que vai acompanhar. Então é um procedimento hospitalar. Cheque o hospital que você vai operar. Veja se ele está adequado. Então, a gente vai começar a agregar custos e o que vai dar valor à cirurgia. Bom, é muito difícil falar em valores, porque a gente está numa cidade, né, grande como São Paulo, a gente tem valores que variam bastante. Mas você tem que escolher uma prótese boa, conversar com o seu médico, ver qual é o implante que ele usa. São marcas e marcas, mas tem que ser uma marca credenciada, com registro na vigilância. E se de preferência ela tiver registros internacionais, melhor ainda, né? A gente tem que ver onde é que esse médico está, que hospital que ele está operando para poder fazer o valor final. Eu vou dar aqui uma orientação. Fujam de coisas que têm um custo muito baixo. Exatamente, isso que eu ia falar. Estranho. Às vezes é muito barato, é estranho, mesmo você mencionou. Sim. O hospital, Sim. O tipo de prótese, a marca, né? Então tudo vai variar. A gente tem uma variação e um aparecimento e desaparecimento muito grande de marcas de próteses no país. Existe um histórico, eu já estou nessa há 20 anos, né? Existe um histórico de próteses que estão há mais de 20 anos aqui. Então procura ver se essa prótese que você tem está há muito tempo no país. Embora tenha o registro, quantos anos existe esse registro? Porque a gente teve várias entradas e saídas de marcas de implantes. E quando você fica sem esse respaldo da indústria, o que fazer? Né? É importante, então você perceba que há uma gama de fatores que interferem no valor, mas valores baratos precisa ficar atento. Bom, doutora, muito obrigada. É um tema, assim, fantástico, né? A gente poder ficar horas aqui falando. E autoestima é algo que é benéfico ali traz benefícios para o corpo, para a mulher e para o homem também, né? Existem diversos procedimentos, né? A gente pode trazer numa outra oportunidade. Com certeza. Te agradeço muito, nosso tempo acabou. Muito obrigada, doutora. E volte semana que vem trazendo mais novidades, mais dicas de saúde para nós. Obrigada a todos, tenham um bom dia. E aí, cuidado na escolha
do seu procedimento, com quem, como e onde e quando vai fazer. Uma boa semana a todos. Bom, Prêmio News fica por aqui. Agradeço a sua atenção. Até a próxima edição.